Roy Nelson não é um dos caras mais fortes aparentemente. Você vendo a aparência desse cara, você percebe que ele parece um tiozão que é querido pela família toda, que faz piada com tudo no Natal. Mas ele é a prova viva de que as aparências enganam. E apesar de sua envergadura muito abaixo para um peso pesado, e um porte físico que o senso comum não considera como atlético, Roy Nelson é um cara que venceu lendas do MMA. E neste vídeo você vai ver cada peso pesado em todos os sentidos que esse cara derrotou. Big Country, como também é conhecido, entrou pelo UFC através do The Ultimate Fighter, 10ª temporada. A luta foi entre Brendan Schaub e Roy Nelson, uma disputa feita valendo a final do TUF. Schaub já começa a luta querendo acabar com Roy Nelson. Roy Nelson recua até o cage e seu adversário aproveita para pressionar, mas o americano consegue bloquear todos os golpes. Aos 3 minutos e 45 segundos do primeiro round, Big Country, como também é conhecido, desfere um cruzado de direita na orelha do seu adversário, acertando mais uma mão, e o árbitro Herbie Dean intervém para parar a luta e declarar Roy Nelson como vencedor, sendo o primeiro de muitos nocautes dentro do UFC. Após isso, ele enfrentaria um cara que tem uma das maiores envergaduras da história do UFC, o holandês que possui 2,13 metros de altura, Stefan Struve. No dia 31 de março de 2010, Roy Nelson iria enfrentar Stefan Struve, o gigantesco holandês. Roy Nelson parecia uma criança ao lado de Struve, enquanto o holandês tinha mais de 2 metros de altura. Big Country possui uma das menores envergaduras dessa categoria. Era o duelo de um gigante contra um tiozão praticamente. Mas dessa vez deu o tiozão barrigudo, já que o cara consegue vencer a luta no primeiro round, novamente, e dessa vez, meu amigo, não durou 1 minuto na mão do Big Country. Aos 39 segundos do primeiro round, Roy Nelson acerta uma mão potente de direita que derruba o holandês automaticamente. Ali todos percebem o quão Roy Nelson era capaz de ser um monstro dentro do octógono. No UFC 137, o evento principal era BJ Penn vs Nick Diaz. Roy Nelson enfrentaria uma lenda do MMA, peso pesado do Pride e o cara que possui um chute mais potentes em sua época, o croata Mirko Cro Cop. No dia 28 de outubro de 2011, em Las Vegas, geral veria Roy Nelson novamente. A luta durou 3 rounds. O primeiro round, Roy Nelson já começa mais ativo, querendo encaixar os seus golpes famosíssimos, o poderoso overhand, que no momento não teve efetividade. Ainda no primeiro round, Nelson acerta uma mão de direita que faz o croata recuar. Enquanto Big Country vai avançando, Cro Cop vai recuando. No segundo round, Nelson já começa com tudo. O cara acerta um overhand de direita em Cro Cop que atordoa na hora, mas por algum milagre, o croata vira o jogo e encurrala o americano na grade, que desfere uma chuva de socos saindo com a barba toda ensanguentada. Faltando 40 segundos para a luta acabar, Roy Nelson pega Cro Cop no crucifixo e acerta de 15 a 20 golpes no rosto do seu oponente, que sobrevive e vai para o terceiro round. No terceiro round, Roy Nelson vai na pressão, para acabar com a luta e evitar de levar para os juízes. Cro Cop recua, mas não contra-ataca dessa vez. Roy Nelson inclusive acerta uma bomba de direita que faz Cro Cop cambalear, escorregando na grade e fazendo aos 1 minuto e 30 segundos o árbitro Steve Mazzagatti encerrar o combate, dando a vitória por nocaute para a máquina de combate americana. Os feitos de Roy Nelson foram gigantescos e em 2014 ele enfrentaria uma lenda brasileira. Mas antes de fazer essa luta, ele lutou contra Cheick Kongo, que obviamente saiu com a vitória por nocaute. Só para ressaltar, Roy Nelson tem 16 nocautes em sua carreira, então normalmente as suas vitórias vão ser assim, e contra Cheick Kongo não foi diferente. E mais uma luta que duraria 1 round para conta dele. Vamos lá. A luta começou da seguinte forma. Roy Nelson e Cheick Kongo começaram a atacar desde cedo. É aquele tipo de luta que você tem certeza que vai sair um nocaute, ou de um lado ou de outro. Roy Nelson já chega na pressão, encurtando a distância e colocando seu adversário contra a grade para usar o seu poder de fogo nas mãos. Kongo sobrevive e então começa a jogar na sua distância, enquanto vai jogando chute nas pernas do americano. Nessa de dar low kick, Roy Nelson aproveita e contra-ataca com overhand que acerta a orelha do seu adversário. Ele derruba Kongo e aos 2 minutos e 3 segundos do primeiro round, o lutador já estava inconsciente e, mais uma vez, Roy Nelson nocauteia Cheick Kongo. E agora sim, ele iria lutar contra uma lenda brasileira dos esportes de combate.
No dia 11 de abril de 2014, Roy Nelson lutaria contra um peso pesado que fez história para o nosso país, Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira. Esse UFC Fight Night era o evento principal, e aos 50 segundos Roy Nelson acerta o primeiro golpe significativo da luta. A luta foi pressão o tempo todo, jogo atípico dele, que encurrala Minotauro na grade, mas ele circula e sai do perigo. Roy Nelson dá uma bomba de direita que acerta Minotauro e em seguida acerta um soco na têmpora do brasileiro, colocando Minota no chão de novo. Roy Nelson, que não é bobo, não quer ir pro chão com o brasileiro e deixa Minotauro levantar. Só que Minotauro já estava grogue. O americano aproveita e acerta um overhand nocauteador de direita que sacode a cabeça do brasileiro na hora e nocauteia Minotauro. Em 2016, no mês de setembro, dia 24, iria ocorrer a luta entre Roy Nelson e Antônio Silva, outro brasileiro, conhecido como Bigfoot, ou melhor, Pezão. Pezão usaria uma mesma estratégia que um cara maior, um grandão, geralmente vai usar, que é controlar a distância e jogar golpes mais longos, como chute nas pernas. Inclusive, ele acerta o oponente que quase arranca a perna do americano. O primeiro round termina com Roy Nelson prendendo o brasileiro na grade. No segundo round, Pezão usa a mesma estratégia, chute nas pernas e controlar a distância. Pezão acerta um low kick em Roy Nelson e mais 2 socos no rosto. Antônio vai controlando a distância, fazendo o seu papel. Faltando 1 minuto para acabar o round, Roy Nelson usa a mesma estratégia que fez com Jake Congo. O americano contra-ataca após Pezão jogar um chute baixo. Pezão desfere um low kick e Nelson joga um overhand, que deixa Antônio Silva desacordado, encerrando a luta e dando mais uma vitória de nocaute aos 4 minutos e 10 segundos do quarto round. Até em lutas que ele perdeu, lutadores elogiavam ele, ressaltando a dificuldade de enfrentar esse cara. Júnior Cigano e Fabrício Verdun falaram sobre Roy Nelson no podcast do Verdun, o dos nossos podcasts. Vale lembrar que os dois venceram o americano, mas mesmo assim ressaltaram o poder de fogo que Big Country possui. O que tu achou dele? Adoro ele, né? Sabe que foi uma luta duríssima. Foi a primeira vez que eu ganhei por pontos dentro do UFC. Eu ganhei por pontos dele. Até então eu tinha ganhado tudo por nocaute. O nocaute técnico, né? E aí com o Roy Nelson foi a primeira vez. Duro pra caçamba o bichinho, né? E uma coisa interessante, uma história interessante, assim, eu gosto muito dele. Até ele teve treinando na American Top Team não tem muito tempo. Foi legal também ver ele lá. Mas uma coisa bem interessante sobre a minha relação com ele foi que quando eu perdi pro Velasquez a primeira vez lá, eu fiquei arrebentado, a cara toda, né, machucada. E eu fiquei no hotel, né? Não tinha ninguém lá. Só tava eu no quarto no outro dia, tipo, a galera saiu pra fazer. Porque a brasileirada quer aproveitar como fazer compra e coisa lá antes de ir embora, né? E eu tava sozinho no hotel. Lá por umas 10 horas da manhã, quem me aparece lá? Roy Nelson. Ah, é? Roy Nelson foi levar o filho dele, Jackson, que não tinha muito tempo, o Jackson, que ele tinha tido o Jackson. E foi lá me ver e levar o filho dele pra eu conhecer. Que loucura, velho. Do nada. Do nada. E aquilo foi tão bom, velho. Eu tava tão abalado, tão, tipo, quebrado, assim, que ele ter chegado ali só pra dizer... Recém-nascido filho. Tava grande, não recém-nascido, tava maiorzinho, mas... 18 anos, não. Pouco tempo, né? Pouco tempo. E aí ele foi lá, ele se dispôs a ir lá me ver, olha, do nada. Ele morava lá em Las Vegas, mora em Las Vegas, eu acho. E aí levou lá o filho dele pra eu conhecer. Eu falei, cara, mas aquilo fez uma diferença. Olha só que loucura. Que me levantou assim, sabe? Eu meio que eu dei uma respirada, assim. Eu tava tão abalado, tão mal, que a lembrança mais especial que eu tenho do Roy Nelson foi essa. Legal, a luta foi dura, foi tudo legal depois da luta. E, inclusive agora, que ele perdeu pro Alan Belcher, que ia ser pra nós um comentário que ele faz no final, assim, ele dá uma entrevista falando. Aí ele fala no final assim, eu acho que Deus não queria que eu enfrentasse o Cigano de novo. O do Santos legal, de novo. Viu? Eu olhei assim, caramba, olha o coração desse cara, bicho. Que cara maneiro, né? Então uma relação além da luta, assim, foi uma coisa que mexeu bastante comigo por isso. Teve uma aproximação mais, posso dizer, sentimental, né, entre eu e ele. Foi legal. Irado, velho. Eu também tive uma relação com pouca, eu não tive como tu assim, mas... Conversamos sempre quando eu vejo ele, a gente chegou a fazer um filme juntos também. Ah, é? Né? A gente fez um filme lá, o Kickboxer Retaliation.
Kickboxer, eu fiz 2 filmes, o Kickboxer e o Kickboxer Retaliation. Eu, Ronaldinho, Roy Nelson, Mike Tyson, Van Damme. Pô, foi irado, velho. Mas ele é um cara bem de boa também, pra te ver como é que é, né, o biotipo dele, né, meu? A gente lembra do biotipo dele, lembra muito do Tank Abbott. Lembra do Tank Abbott? Pô, Tank Abbott, Deus o livre, né? Também. Tá louco, velho. Bicho brabo, né? Júnior Cigano iria enfrentar Roy Nelson pela segunda vez. Só que acabou não acontecendo, porque Alan Belcher venceu Big Country por decisão dividida. E não foi só no podcast do Verdun que Cigano falou bem dele. Veja, por exemplo, o vídeo dele falando sobre o americano no podcast Podpah. Pô, o Roy Nelson, meu. Caraca, o Roy Nelson era um dos mais difíceis que eu enfrentei. Foi a primeira vez que eu lutei. Todas as minhas lutas até o Roy Nelson eu tinha ganhado por nocaute. A primeira vez que eu lutei, que eu ganhei por pontos, foi com o Roy Nelson. Nossa, então Minha ele é sexta embaçado. Sexta luta no UFC. Até ele eu tinha ganhado todas por nocaute. Chegou nele, embaçou. Embora o seu cartel não seja um dos melhores, ele enfrentou várias lendas, vencendo por nocaute, e quando perdia, meu amigo, era por decisão. O cara, em seu auge, tinha um grande poder de fogo nas mãos. Sem dúvida, foi um dos caras mais empolgantes do peso pesado da organização do UFC. Ele é a prova viva de que o físico não quer dizer muita coisa. O americano sempre surpreendeu adversários maiores e mais musculosos. O que ele sabia fazer de melhor era anulando a vantagem de distância dos grandalhões e acertando overhands, principalmente como contragolpe. E existe um vídeo em que eu provo que existem vários biotipos de lutadores do MMA, e um deles, Roy Nelson, se enquadra. Assiste este vídeo que está aparecendo na tela para você entender.